Complementando o obstáculo da realidade, Pierre Bourdieu escreve O Ofício de Sociólogo, onde demarca o obstáculo de realidade que ocorre quando, por exemplo, se utiliza do empirismo puro para a explicação de uma realidade social. Como exemplificou Bachelard na área da educação, o visível pode ser confundido pelo científico. Uma construção do objeto com base em uma teoria bem sedimentada é importante. Caso contrário, há grande possibilidade de se cair em um simples relato de casos sem conclusões para o conhecimento. Para Bourdieu é, portanto, imprescindível uma teoria rigorosamente construída para a explicação do mundo real, dado que a realidade, os objetos, os dados ou os índices não falam por si mesmos. Do contrário, como explicita o autor, apenas passam a ser científicos e relevantes quando analisados por levantamentos teóricos. É apenas com a análise bachelardiana e bourdieuiana que os estudos sociológicos e educacionais podem finalmente receber o devido valor científico, com espaço para uma epistemologia própria desenvolvida por seus pesquisadores. Quando se utiliza de um método de pesquisa como de construção do objeto, se está conscientemente escolhendo o caminho de uma aproximação mais fidedigna possível da verdade do seu objeto. É na década de 1970 que cria-se uma teoria do conhecimento chamada epistemologia da complexidade, buscando a negação de uma suposta linearidade de sistemas dinâmicos e problematizar de maneira mais aprofundada suas origens, seus desenvolvimentos e suas reproduções. Para Edgar Morin, inaugurador dessa corrente filosófica em conjunto com Isabelle Stenger e Ilya Prigogine, a ciência moderna, na busca por separar-se da escolástica medieval, separou-se demasiadamente da filosofia, do senso comum, das artes e da política, provocando uma imparcialidade forçada. Posteriormente, as pesquisas de base quantitativa mantiveram-se sobrepostas às qualitativas, posto que toda a industrialização e a formação dos Estados nacionais usaram os conhecimentos quantificáveis para a demarcação estatística de populações, de economias e da produção de tecnologia. A extensão dos critérios metodológicos das ciências naturais para as ciências sociais levou à formação de um grande paradigma ocidental, que se caracteriza por ser disjuntor e redutor, ou seja, por separar, disjuntar, ciência e filosofia, incluindo aqui humanidades, artes e todo tipo de conhecimento não quantificável. E por reduzir, reducionismo, o que é complexo ao que é simples, por exemplo, por meio da busca da menor parte da realidade física, os átomos e depois as partículas dentro dos átomos. O pensamento disjuntor-redutor simplifica a realidade e com isso ganha espaço que historicamente pertenceu ao pensamento religioso dogmático. O pensamento disjuntor-redutor estabelece-se como um grande paradigma aparentemente confiável. Entretanto, a fenomenologia abre o olhar e observa a insuficiência e ingenuidade do positivismo ao buscar uma realidade objetiva e independente do olhar ou dos pressupostos do pesquisador. A partir de então, a crise do paradigma disjuntor-redutor é reforçada por diálogos inter-, multi- e transdisciplinares. Nesse contexto, surge o conhecimento complexo que busca associar e distinguir aspectos de distintas disciplinas e mesmo da realidade social, como o Estado, o mercado e a sociedade civil, ultrapassando os limites da torre de marfim do conhecimento, chegando até setores da sociedade, questionando toda e qualquer forma de pensamento dogmático, unilateral, quantitativista ou instrumentalizante. A complexidade surge então como um desconfortante agente do caos para a epistemologia, colocando a instabilidade do conhecimento no colo dos cientistas. O pensamento complexo tange e parece-se muito com o anarquismo epistemológico de Feyerabend, reivindicando um maior arejamento e destruição do método engessador de conhecimento que a ciência tem e mantém. Inicia-se com a suposição de que um método científico universal, historicamente, não existe. Feyerabend argumenta que a ciência não merece o status privilegiado que possui na sociedade ocidental. Uma vez que os pontos de vista científicos não surgem de um método universal que garanta conclusões de alta qualidade, ele sustenta que não há justificação para a valorização científica reivindicada sobre outras ideologias, como as religiões, por exemplo. Argumenta também que conquistas científicas, como a chegada do homem à Lua, não são razão suficiente para dar à ciência um status especial. Em sua análise, não é justo utilizar suposições científicas para determinar quais problemas merecem ser resolvidos e para julgar o mérito de outras ideologias. Além disso, o sucesso dos cientistas está tradicionalmente envolvido com elementos não científicos, tais como inspiração a partir de pensamentos míticos ou de fontes religiosas. Baseado nesses argumentos, Feyerabend defendeu a ideia de que a ciência deve ser separada do Estado da mesma maneira que a religião é separada da moderna sociedade secular. Ele vislumbrou uma sociedade livre,
na qual todas as tradições têm iguais direitos e igual acesso aos centros de poder. Por exemplo, os pais devem ser capazes de determinar o contexto ideológico da educação de seus filhos, em vez de terem suas opções limitadas pelos padrões científicos. De acordo com Feyerabend, a ciência deve também estar sujeita ao controle democrático. Não apenas determinar que assuntos devem ser pesquisados através de eleição popular, mas suposições e conclusões científicas também devem ser supervisionadas por comitês de pessoas leigas. Segundo ele, os cidadãos devem utilizar seus próprios princípios a tomar decisões a respeito do que realmente importa. A ideia de que as decisões devam ser racionalistas é elitista, pois assume que filósofos ou cientistas estão em posição de determinar os critérios pelos quais as pessoas em geral devem tomar suas decisões. Agregando valor tanto a Popper quanto ao obstáculo bachelariano e o anarquismo epistemológico de Feyerabend, o autor Renan Springer de Freitas busca explicar a necessidade de a ciência ser exercida como um complexo de andaimes, isso é, uma complementação de conhecimentos ao longo do tempo, não necessariamente de maneira ascendente, mas apenas cumulativa. Defende ainda que uma teoria importante deve sempre apresentar uma trajetória, ou seja, passar por um processo de contestação de seus paradigmas internos para seu aprofundamento e enriquecimento em direção à acumulação de conhecimento. Por fim, Jean-Michel Berthelot analisa as ciências sociais desde a sociologia e os objetivos que essa deve ter enquanto ciência. Para o autor, não se deve ater apenas aos universos e metodologias macro ou microsociológicos, posto que esses empobrecem o debate no que tange uma sociologia que se quer universal e contextual ao mesmo tempo. Dessa maneira, defende que a análise sociológica deve ser feita de maneira racionalista e relativista em um só passo, isto é, utilizando-se de linguagem apurada, de critérios de comparação entre teorias de indicadores, generalizantes e redutores, e também de uma contextualização da posição específica de onde o método e o objeto saem, localizando-os historicamente.